Seja bem-vinda à nossa segunda aula aqui no Portal Educacional. Hoje nós vamos trabalhar sobre os tipos de argumentos. Quando a gente fala sobre dissertação, sobre argumentação, nós não podemos passar desapercebido por esse tema, por esse tópico, tá? Existem vários tipos de argumentação. Como eu havia falado na aula anterior, argumento são fatos que eu uso para comprovar que a minha tese está certa, que o meu ponto de vista está correto. Existem vários tipos de argumentos. Eu trouxe para vocês um dos principais argumentos, não quer dizer que são todos, esses são os principais. Em outro momento nós falaremos dos outros, dos demais. Esses são os mais usados numa dissertação escolar. Raciocínio lógico é quando você usa um recurso para convencer o leitor pela lógica de que você está correto, certo? Senso comum são aqueles argumentos usados, e eu vejo como um mais fraco também para se colocar numa dissertação, mas também pode ser usado, quando você fala, por exemplo, que a água é necessária para sobreviver. Isso é argumento de senso comum, as pessoas sabem disso, todo mundo sabe, então é um argumento fraco, mas pode ser usado também. Comprovação. Quando você busca dados, estatísticas, números que comprovam que realmente aquela situação é alarmante, que realmente é um problema muito grave, você está comprovando com dados, né? Tem que tomar muito cuidado na hora da pesquisa, assim como lá no bimestre anterior, nós conversando sobre pesquisas, né? Sobre fontes de pesquisa, onde é confiável, onde não é confiável pesquisar. Então tomem cuidado também na hora de se procurar, de pesquisar sobre determinados argumentos, saber onde pesquisar, tá? Existe também um argumento de exemplificação, como o próprio nome já diz, exemplos, né? Quando você dá um exemplo que isso aconteceu em determinado lugar e que a solução foi essa e que deu certo, né? Ou então que aconteceu um acidente muito grave, ocorreu uma catástrofe no lugar, você está exemplificando. Geralmente a gente usa esse recurso para comparar com outros lugares, com outras situações similares. Nós também temos o argumento de autoridade. Que argumento é esse? Quando a gente fala de autoridade, muitos confundem com o de comprovação. São diferentes. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de, por exemplo, uma pesquisa realizada numa universidade muito conhecida, renomada, né? Se aquela fonte da minha pesquisa, né, foi um pesquisador ou então um professor lá de Harvard, é claro que a gente vai dar uma credibilidade para aquela informação, porque a gente sabe que é um lugar renomado. Então, quando você usa autoridade, você está falando de leis, né? Por exemplo, quando você cita que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma lei que permeia isso. Aí você sabe, você está indicando uma autoridade competente e ninguém vai duvidar disso, certo? Só tem que tomar muito cuidado com o que é escrito. Tudo que é colocado dentro de uma dissertação, dentro da argumentação, tem que ser fatos. Eu não posso criar argumentos. Todos os argumentos usados, eles devem ser verídicos. Então, é só tomar muito cuidado na hora de pesquisar que está tudo certo. Ok? Até mais.